agradeço a Deus, o Senhor me tem chamado nesse caminho santo, sagrado, tem tirado nós do mundo do labor, irmão, da guerra, da luta, tem batizado minha alma com a promessa, irmão. E se nós somos firmes e fiel, Ele tem que permanecer com o dom da caridade e do amor e da fidelidade, e vamos ver a face desse Deus que nós está sentindo hoje, irmão. Agradeço a Deus por uma preparação do céu. Estamos aqui dentro dessa cidade, irmão. Nós moramos ali na cidade de Dois Corpos, faz 3 meses que nós mudamos para lá. Nós era ali de Sumaré, minha antiga comum era Maria Antônia, irmão. Mas eu agradeço a Deus que Deus criou um caminho, irmão, e nos levou ali para a cidade de Dois Corpos, irmão, onde há 13 anos atrás nós já residíamos ali, irmão. E pelo descuido nós estamos ali sem a palavra. Mas um dia o Senhor tomou a boca de um servo e falou assim: faz 13 anos que você não vai para aquela cidade, mas quando você voltar, você vai voltar para ficar. Agradeço a Deus, irmão, que Deus criou esse caminho, irmão. Estava ali no banco, irmão, faz tempo que eu não conto essa obra. Eu falei: Senhor, me ajuda na comunhão. O Senhor falou: olha, a igreja tem necessidade. Eu agradeço a Deus, irmão. Os irmãos ficam bem na comunhão. O que nós vai contar aqui, irmão, é que o poder de Deus é maior do que o poder de qualquer espírito, irmão. Sempre Deus vai vencer, nunca vai perder, irmão. Muitos falam: promessa morre, não morre, irmão. Promessa vive. Aleluia, irmão. Eu agradeço a Deus, irmão, que eu não tive o direito nos domingos de manhã de entrar por essas portas e recitar: o Senhor meu pastor e nada nos faltará, Senhor. Fomos criados nas rodas de samba em São Paulo e Santo André. Fazia parte de um grupo chamado Soedo, onde o vocalista é o Belo. Eu agradeço a Deus, irmão, ali vivendo essa vida de pagode mais ou menos uns 10 anos, irmão. Mas eu agradeço a Deus que Deus criou um caminho novo dentro da nossa casa, irmão. Agradeço a Deus, irmão. Minha casa era samba de segunda a segunda. A parte da minha família louva o adversário. E ninguém conhecia esse Deus que nós conhecemos nessa noite, irmão. Mas eu agradeço a Deus que um dia minha mãe precisou de uma empregada doméstica. Os irmãos, presta bem atenção o caminho que Deus entra. E fez um anúncio no Diário do Grande ABC, irmão. E aquele anúncio chegou numa cidade chamada Juquiá, irmão, bem pequenininha do interior de São Paulo. E uma moça crente, irmão, pegou aquele anúncio muito pobre e ligou para minha mãe. Minha mãe falou: olha, eu estou precisando para segunda-feira. Isso era no domingo. A menina falou: vou buscar a palavra que eu sou crente. Se Deus mandar, nós entrar na segunda-feira dentro da tua casa, irmão. E naquele domingo aquela moça foi na Vila Chance, irmão, entrou dentro daquele culto misto e Deus mandou a palavra: olha, vai para São Paulo e você vai entrar dentro da cova do leão, mas lá eu vou fazer um grande milagre. Eu agradeço a Deus, irmão, que na segunda-feira, mais ou menos 10 horas da manhã, tocou a campainha da minha casa. Eu vou contar do jeito que Deus manda contar aqui. Eu saí de cabelo amarelo, revólver na cinta, brinco na orelha, olhei e vi uma pessoa sem maquiagem, cabelo comprido, uma saia até o pé, um calor de 40 graus. Eu falei pra minha mãe, falei: que é isso aí? Ela falou: olha, ela é nossa nova funcionária, respeita ela que ela é crente. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, aquela irmã entrou de boca fechada dentro da minha casa, permaneceu mais ou menos uns 8 meses. Uma das minhas irmãs mais velhas depois de mim, a Érica, irmão, uma legião de demônio pegou minha irmã, irmão, e minha irmã ia para tudo que é lugar, ninguém tirava aqueles demônios. Mas eu agradeço a Deus nessa noite maravilhosa, que Deus só manda o crente abrir a boca quando Deus manda. E aquela moça olhou dentro do olho da minha irmã e falou: Érica, eu sou crente e vou te levar num lugar que nunca mais esses demônios vão te tomar. Irmão, numa quarta-feira, na Vila Guarani, em Santo André, a minha irmã entrou de chinelo de dedo, bermuda, cabeça raspada, brinco na orelha, e a igreja está na mesma comunhão que estava aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus, irmão. O nosso irmão Nelson Pacina atendendo aquele culto, nosso ancião, e de repente minha irmã sentou atrás do organista. Chegou na hora que abre a boca de Deus, na hora da palavra, e Deus tomava a igreja e falava assim: igreja, comunhão que é noite de resgate, é noite de virar o inferno de ponta cabeça, é noite de buscar o nome de alguém que está lá no inferno. E de repente ele deu 2 pulos para trás e gritou: Anjo Miguel, que anda sob as pernas fogueadas, desce aqui na atmosfera da terra e busca o nome de alguém que está lá no inferno. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, a igreja foi tomada de um marido, e de repente ele falou: igreja, comunhão, o anjo está trazendo o nome de alguém aqui. E quando ele veio e Deus trouxe o nome, pela primeira vez minha irmã ouviu a boca de Deus falar o nome dela: Érica, Érica, tô te tirando da mão do inferno e tô te pegando agora. Eu agradeço a Deus que Deus tomou aquele irmão e falou: olha, tem 100 dias que você está endemoniada, legião de demônios sai da minha filha agora. A minha irmã balançou e a comunhão da igreja
Espírito Santo, pega ela agora. Deus batizou minha irmã em hebraico e japonês. Aquela moça, irmão, falou: Senhor, o diabo fala em língua também. Deus tomou teu sangue e falou: abraça ela. Quando ela abraçou minha irmã, Deus batizou ela com a promessa. Eu agradeço a Deus nessa noite. Quem entrou condenada saiu absolvida pelo céu. Você tem glória para dar Deus nessa noite. O céu vai passar e aonde ele falou que é morte, Deus anuncia, é vida. Deus do milagre. Nessa noite, irmão, as coisas mudam dentro da minha casa. A Érica que abria show de pagode, a Valquíria já começou a falar calamanaia. Já falou glória a Deus, irmão, do lugar da saia curta, da calça comprida numa saia grande. Glória a Deus. Irmão, e nós dois fomos expulsos daqueles pagodes, irmão. Por usar química, irmão, perdia muito show. Me infiltrei com meu pai nos morros, a igreja sábia. O pai como patrão, eu como gerente. Começou a guerra da minha mãe. Resumindo, Deus chamou minha mãe na graça, chamou minhas irmãs. E eu falei: pai, tem um negócio estranho lá em casa. Agora a Érica fala uma linguagem japonesa, ela não estudou isso. É tudo que nós faz de errado, Deus conta pra elas. Em o nome do Senhor. Alamanaia, mas eu agradeço a Deus, irmão, que esse Deus é terrível na terra. Aleluia. Um dia minha mãe falou assim: olha, Wagner, vai ter uma festa na igreja, uma busca de dom. Você não quer ir não? Eu falei: mãe, imagina o pai pegar beijando o rosto de homem. Ele mata, pai ensinou eu com o cavaco na debaixo do braço e revólver na cinta. Minha mãe foi triste para vir agora ali. O nosso irmão Toninho do Pia ia atender aquela busca de dom. E aquele dia eu tinha uma abertura de show pro Martinho da Vila, irmão. Aleluia, eu cantei meu banjo, pus uma arma na cintura, 48 papelote de cocaína no bolso. A igreja dela comunhão, meu irmão. Eu agradeço a Deus, irmão. Uma macumbeira chamada Maria que fechou meu corpo falou: olha, você pode passar em frente em qualquer igreja, mas não passa na frente da igreja cinza. E se você entrar, acabou todo o seu poder. A glória a Deus aí, irmão. Eu agradeço a Deus que eu desci aquela rua, esqueci, Deus tirou minha mente. Quando eu vi, eu estava no átrio da igreja, irmão. Essa glória de amor, irmão, essa obra de caridade, irmão Renato, com muito amor, parceiro, falou: você é músico. Eu falei: todo mundo, ele senta aqui, que hoje Deus vai falar com a tua alma. A igreja lotada, minha mãe não me viu. E Deus tomava o irmão Toninho e falou: é busca de dom hoje, mas eu vou dar um dom pro seu filho entrar no céu hoje. Minha mãe falou: ah, Senhor, quem dera se meu filho estivesse aqui. Mas eita glória! Começou a pregar e falou: moço, você tinha um compromisso com o homem na terra lá, mas hoje eu tenho um compromisso com você aqui. E pra saber que é com você hoje, eu tô de cabelo amarelo, brinco na orelha, revólver na cintura, minha perna começou a tremer, droga no bolso, o instrumento do diabo debaixo do braço. Isso é tudo esterco na minha presença, com arma na cintura, droga no bolso, recebe a promessa. Deus batizou eu com a promessa, irmão. E quando Deus batizou com a promessa, o irmão Renato, 16 anos esperando a promessa, me abraçou. Deus batizou o irmão Renato com a promessa. E quando eu saí pra fora falando em língua, minha mãe me abraçou, me batizou, me com a promessa. Vocês acreditam, irmão? Hoje é noite de dispensação. Hoje é noite de aumentar a tua fé. Hoje é noite pra mostrar pro inferno o que eu começo é o carneiro. Aleluia! Glória a Deus! Eu agradeço a Deus aí anestesiado, irmão. Glória a Deus. Ela falou assim: olha, tem crente de 60, 40 anos que não recebeu o que você recebeu pela primeira vez. Eita glória! Minha mão e Deus te pega. Resumindo, irmão, era um dia no culto de chove. Os homens levavam no carro preto, eu entrava armado. Mas final de 98 para 99, o nosso saudoso Chico de Carapicuíba atendendo a última reunião de chove no Vila Suíça. E eu entrei lá, fiquei sentado. Deus mandou uma palavra poderosa e falou assim: olha, todos os domingos de manhã você entra aqui armado. Eu olhei pro cabo da minha PT, eu falei: é verdade. Ele falou: hoje eu vou te dar uma arma maior que a sua. Deu risada, irmão. A carnalidade ainda estava em mim. E se alguém tá carnal ainda aqui nesse culto, entra na comunhão hoje aqui, que Deus vai colocar você no espírito. Porque você na carne você vê a montanha muito alta, mas no espírito você vê ela pequena e você vai passar do outro lado. Recebe a visão aí. Glória a Jesus. Agradeça a Deus, irmão, que aquele homem começou a pregar. Eu falei: então fala essa arma poderosa que você tem no meu pensamento. Ele falou assim: olha, hoje mesmo você vai precisar dessa arma. Essa arma, quando você estiver no maior perigo, você vai gritar: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Irmão, minha mãe se preparando para orar virada de ano.
desci, irmão. Ele descia, a dona Maria subiu para ficar olhando para nós. E quando eu cheguei, eu dei alguma coisa para aqueles meninos e preguei alguma coisa. Mas eu agradeço a Deus que uma voz gritou: ei, neguinho, chegou a hora de você morrer. E quando eu olhei para trás, eu vi um homem de tocanista com uma submetralhadora na mão. E, irmão, minhas pernas tremeu. Passei a mão na cinta, estava desarmado. Lembrei do culto de jovens de menores no domingo de manhã. E aquele homem deu uma rajada de 32 tiros de mim, vocês vão na comunhão. E quando eu corria lá no barraco, minha mãe falava: não deixa a promessa morrer, não. Não deixa o diabo matar, não, que vai ganhar, Senhor. E aquelas palavras foram vindo, em primeira vez eu gritei: oh Deus, a minha mãe, me cobre com teu sangue. Quando eu entrei dentro da minha casa pegando fogo, minha mãe me abraçou e gritou bem alto pro inferno: a planta que meu pai planta na terra, Satanás, você não mata, você deu glória para Deus. Glória a Deus! Você é raiz de Jessé, o diabo não vai te matar. Alamanaia! Eu agradeço a Deus nessa noite, irmão. Outro dia virado, desci na favela sem camisa e falei: olha, dona Tereza, a senhora paga para orar, para olhar? Ela falou: eu sou macumbeira velha, eu preciso te contar que eu vi, eu tô sem dormir. Ela falou: como todas as vezes eu subo para olhar, mas na hora que eu fui gritar, sujou uma mão invisível do céu, tampou minha boca. Mas uma coisa que está no meu ouvido que eu não consigo esquecer é quando aquele homem deu o primeiro estampido e você gritou bem alto: oh Deus da minha mãe, me cobre com teu sangue. Quando você falou assim, desceu uma porta de fogo nas tuas costas e saiu um varão de fogo com um escudo e uma espada. As balas que era para pegar na tua cabeça batiam no escudo e caía. Esse anjo eu conheço, esse anjo é o Miguel da glória a Deus. Glória a Deus! E hoje aqui, irmão, Deus está fazendo um reboliço aqui. Você está dando glória aqui. Glória a Deus! Você está dando glória aqui. Eu estou pegando alguém na mão de Satanás. Você está dando glória aqui. Eu estou quebrando o diabo no meio. Você está dando glória aqui. A vitória está chegando. Aleluia! Agradeça a Deus, irmãos. Ela falou: olha, fica com Deus da sua mãe. Minha macumba é pequena, ela é muito forte. Resumindo, irmão, muito longo o testemunho. Quebrei a perna em 3 pedaços. Levei uma facada, levei 60 pontos por dentro, 60 por fora. Subi numa salinha chamada Jardim Cara no Morro do Piolho. Quando eu entrava lá dentro, eu ficava armadado porque sabia que eu era. Agradeço a Deus que eu tava lá, tava aquele homem de novo, Toninho do Piau. A igreja lotada, ele pregou 3 Apocalipse, versículo 7. Apontou pra mim e falou: moço, amanhã tem batismo na catequese. Se você não for, a arca tá fechada pra você. Mas pros meus parentes tá aberto e encerrou a palavra. Eu falei: sou Deus de crente. Minha mãe falou: se vira que Deus vai te pegando. A glória a Deus aí. Se Deus me demorando pra batizar, vem, irmão. Vem casar, mas já tá se movendo. Glória a Deus. Deus vai te pegar. Aleluia! Eu acordei cedo, perna fraturada em 3 pedaços. Não pude operar, tinha que esperar desinchar. Muleta. Fui pro centro de Santo André, conhecia como a palma da minha mão Santo André. E o batismo começava às 9h30. Deu 7 horas, 8 horas, andando pra lá e pra cá, não achava. Adversário sabe, irmão, quando Deus tem um plano de vida, de salvação. E eu me irei mais ou menos umas 9h30 e falei: oh Deus da minha mãe, se tu me quer mesmo, e não foi aquela água que eu bebi lá naquela igreja que eu tô vendo essa linguagem na minha boca, bola de fogo. Eu quero que tu envia 3 velhinhas pra vir me pegar aqui agora e me levar no batismo que nunca te viu, que nunca me viu, irmão. Foi rápido. Quando eu falei assim, uma apareceu na rua, falando em língua, falando: vamos, irmão, tem 17 mil tá te esperando. O batismo já começou, você tá na comunhão aí. E quando eu fui entrando, quem tava nas águas, irmão, Toninho do Pinhal. E quando eu fui entrando, eu falei: Senhor, eu quero ser o primeiro. E eu vi uma moça descendo, ele barrou, ela falou: moça, espera um pouco. Aquele moço que tá entrando, ele vai ser o primeiro da glória a Deus aí, irmão. Na hora que eu tirei a roupa, todo costurado, os irmãos começaram a falar em língua. E na hora que eu desci a linguagem que eu recebi, aquele dia começou a manifestar. Ele fez uma oração na minha cabeça e falou: moço, se você quer, você vai ver o primeiro milagre hoje já. Saindo ali crendo, falei pros irmãos: tem faca aí? Ele falou: cobre com teu sangue faca. É pra me tirar essa rata aqui. Ele falou: não, moço, o que aconteceu? Eu falei: fui chutar alguém, chutei a calçada. Minha perna fraturou em 3 pedaços. Ele falou: quanto tempo? Eu falei: faz uma semana. Ele falou: não, moço, é empolgação do batismo, é virtude. Eu falei: então aquele irmão tá me tirando. Aleluia. Ele falou pra mim: se eu crer, eu vou ver o primeiro milagre. Ele falou: aí você tá mexendo com o Espírito Santo. Irmão, tem sempre valente nessa obra. O irmão olhando, irmão, o porteiro mais velho da catequese veio achando e falou: dá faca pro moço aí, Lamanaia. E pediu pra igreja ficar na comunhão. E eu comecei a encerrar minha língua.
irmão. Quando eu tirei a tela, eles ficaram olhando, falando língua, tava que nem uma taquara toda quebrada. Aquele irmão olhando, a mãe falou pra mim: você já ouviu falar de Ezequiel 37? Eu falei: não. Então você vai ver agora na Manaia. Pôs a mão na minha perna, a igreja tá na comunhão. E começou a profetizar osso no osso, nervo no nervo. Volta pra esse moço, prova pra ele que eu que chamei ele na graça. Quando ele bateu, eu saí pulando com essa batida até o dia de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus anuncia que o diabo tava tentando espalhar. Deus ajuda nessa noite. Aleluia, Jesus. Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe já tava falando em língua. Quando eu passei na viela, ela falou: viu uma bola de fogo na tua cabeça. Deus te chamou na graça. Eu falei: chamou. Falei: pai, mãe, um negão terrível, que eu sabia ainda que tinha dentro do meu pai o espírito que andava com ele. 14 anos no tráfico com ele, nunca vi meu pai chorar. Ele chegou com uma corrente do diabo, então na cintura, jogou em cima da mesa e falou assim: troca, você tem um show para tocar. Eu falei: pai, a partir de hoje eu só toco e canto pro Rei da Glória. Ele regalou o olho e falou: como que é? Falei: pai, a partir de hoje eu só toco e canto pro Rei da Glória. Vocês estão na comunhão aí, irmão? Aleluia. Ele abaixou a cabeça, resumindo, se passaram 2 semanas, a Maia chamaram meu pai na graça. E quando eu tocava o hino 300, meu pai chorava. Deu glória para Deus aí. E resumindo, a igreja tá na comunhão. A casa que era segunda pagode, hoje é casa de oração, Santo André. Vocês estão na comunhão. Sabe aquela moça que trouxe a graça pra nós? Hoje ela é minha esposa. Você deu glória para Deus aí. Você deu aleluia para Deus aí. Deus vai passar hoje aqui. Tu mexer na tua pressão, na Manaia. Deus vai passar com milagre aqui hoje aqui. A igreja Glória a Deus. uma bola de fogo chamada fé. E virtude pega hoje a igreja aqui. Deus anuncia quem veio buscar. Vai levar. A Manaia. Glória a Jesus. Agradeça a Deus, irmão. Faz 25 anos que Deus está me guardando. Glória a Jesus. Tô aprendendo a engatinhar na graça ainda. Mas no meio desses 25 anos, eu vi o demônio correr muito na minha vida. Eu vi do nada Deus transformar água em leite. Tem comunhão aí, igreja. E ela mandava colocar uma rápida aqui, irmão. Glória a Deus. Morava aqui em Dois Corpos, minha esposa ficou grávida. E ela fazia, irmão, curso de enfermagem, tomou aquela vacina da rubéola. Os irmãos sabem que aquela vacina ela derrete o feto. Então desespero, irmão, fomos embora, sem ordem de Deus. Como eu falei para os irmãos, entrei dentro de uma garagem junto com meu pai, uma guerra. E ali começou uma guerra, uma luta. Deu 2 meses, 4 meses, fomos na faculdade de Santo André, ali no Hospital da Mulher. E os médicos falaram assim: vocês são crentes, né? Eu falei: somos, amado. Ele falou: quantas vacinas você tomou, mulher? Ela falou: 4. Ela falou: não tem que estar mexendo aí, é um coração só batendo. E se ele nascer, ele vai nascer sem mão, ele vai nascer sem boca, paralítico na Manaia. E foi colocando ela embaixo, mas a palavra, irmão, falou que Deus ia dar o varão com vida na Manaia. Ele falou: o que vocês querem fazer sem dinheiro? Eu falei: não. O que você? Eu falei: tenho fé, dá glória a Deus. Aí ele falou: tá fica com a tua fé que nós vamos ver o que vai dar. Irmão, marcaram ali para fazer uma atração. E aquela semana foi semana de guerra. A criança não mexia. E eu fui pro meu serviço, escrevi o nome do meu filho Saulo Gabriel num papel e coloquei no meu bolso, irmão. E eu sabia que aquele domingo nós tinha que fazer essa parte. E minha esposa falou que meio-dia mais ou menos, a Sarinha, eu tenho uma filha Sarinha, hoje ela tem 18 anos. Aquele dia ela tinha 7 anos, estava sentada assim, irmão, brincando com a criança. Mas de repente ela arrancou o véu da bolsinha, jogou na cabeça. E minha esposa estendendo a roupa. Ela falou: você quer, mamãe, que o papai do céu falou pra mim agora? E a minha mãe já falou: Wagner, ela se transformou, ela falou: creio. Ela foi marchando, irmão, falando ali, pôs a mão na barriga da minha esposa e começou a falar: Saulo, mexe agora, pezinho, cria a mãozinha agora, boquinha na comunhão aí, irmão. Quando ela bateu, o preto começou a mexer. E ela, a glória de Deus salvou minha esposa. E fala ali pra aquela faculdade, irmão. E na hora que nós estávamos descendo, a nossa irmã Edna chamou nós e falou: tem umas mulheres de Deus aqui, vamos lá. Eu falei: tô atrasada. Ela falou: vai ser rápido, Wagner. E quando eu entrei, uma já apontou pra mim, irmão, e avisei: ó, o diabo tá falando que vai matar a segunda glória na tua barriga, né, mulher? E Deus falou pra mim, homem, que hoje você escreveu o nome do teu filho. O diabo tá mandando eu chamar ele de Gabriel, mas Deus falou que é Saulo Gabriel. Aqui o papel, mostrei pra ela, irmão. Ela falou: padrinho, que não vai fazer um milagre. E vamos, irmão. E quando chegamos ali naquele hospital, aquela junta médica tava nos esperando. E todo mundo olhando pra nós, irmão. E quando nós chegamos lá, minha esposa botou o véu na cabeça, tem que ser crente aqui dentro e lá fora também, irmão. Pôs o véu na cabeça. Aleluia. Ele olhou e falou: pra que isso aí?
eu fui estar também na presença do meu Deus. E ela deitou, passaram o chão na barriga da minha esposa. A igreja está na comunhão 37, dizer que eu me percebe, irmão. Aleluia. E quando aquele médico começou a passar a mão na barriga da minha esposa, passar aquele negócio, a primeira coisa que ele viu a boca do Saulo para dar glória. E tocar um calor e um clarinete da glória, meu Deus. Ele viu a mãozinha do Saulo mexendo lá dentro. O cabelo do médico começou a levantar e começou a gritar: milagre, milagre na barriga da crente. A glória, Deus aí. Eu sou uma esposa em japonês, irmão. E tinha uma enfermeira japonesa ali. E ele falou: o que ela está falando? E a japonesa falava: o Deus de Israel, o Deus da congregação, é o Deus do milagre. Eita glória! 4 quilos, 850. Tá hoje no nosso meio aqui dando glória. E o nome de Deus vai sendo glorificado. Você tem glória para dar Deus aí, irmão. Se Deus falou que não vai gerar, você começa a gerar agora. Uma nova obra agora. Glória a Deus! Quanto milagre Deus fez com nós, irmão. Muita obra, mas outra oportunidade nós iremos, irmão. Trago saudação de muitos lugares que têm buscado o dom de Deus. E desejo levar para a cidade de Dois Corres com a santa paz de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, irmão. Perdoa por tempo tomado. Mas esse lugar, se vocês soubessem como já